Alfa e ômega, o princípio e o fim. Você sabia que ele é o alfa e o ômega? Ele é o princípio e o fim? Todas as coisas estão no poder dele, você sabia disso? Então por que se desesperar? Então acalme teu coração. Palavra de Deus, Apocalipse 22, do 11 ao 13. Diz a palavra: continue o injusto a fazer injustiça, e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Leia comigo esse verso 13, irmãos. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio, o primeiro e o último, o princípio. Vamos ler de novo, vamos. Leia de novo esse verso 13. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Pai, estamos diante da tua palavra, Senhor. Senhor, ela por si só já fala. Mas, Deus, tantas coisas nós precisamos aprender nessa manhã. Mas não permita, Espírito Santo, que eu venha atrapalhar essa ministração. Não permita, Deus. Apenas me use. Até onde assim lhe apraz, até onde o Senhor assim desejar. Ó Deus, não permita que eu venha falar nada além. Senhor, se eu for falar algo de mim mesmo, que o Senhor lacre os meus lábios. Que eu emudeça, Pai, para não falar nada de mim mesmo. Pois eu quero falar de Ti, Senhor. Quero falar do alfa. Eu quero falar daquele que é o primeiro, aquele que é o último, aquele que não há nenhum intermediário entre ser o primeiro e ser o último. Não há, Senhor. É de Ti que eu quero falar. Então me ajuda, Espírito Santo. Ajuda a Tua igreja a entender essa palavra e a sair daqui renovada. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Amados, eu não entendo como é que a gente consegue trocar a presença de Deus, como é que a gente troca a presença desse Deus maravilhoso por algo que não tem valor nenhum. Eu não consigo entender por que as pessoas trocam Deus por nada. Como que as pessoas abrem mão? Como é possível abrir mão de um Deus que diz: eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o alfa, eu sou o ômega. Ou seja, eu sou tudo. Como é que pode nós abrirmos mão, muitas vezes, de Deus por um momento de prazer? Como explicar isso? Será que nós cremos suficientemente que esse Deus, Ele é atemporal, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor? Será que nós cremos realmente nisso? O livro de Apocalipse é um livro que ele fecha o cânon. Ele fecha os livros sagrados da Bíblia, que vai do Gênesis a Apocalipse. E ali fechou em Gênesis, que trata do fim dos tempos. A Bíblia fala nesse texto, querido, de como seria o perfil das pessoas do fim dos tempos. E é isso que nós lemos. Mas por que isso é importante para nós? Por quê? Na vida nós podemos aprender muitas coisas. E uma das coisas que você pode aprender é como ser. E a outra coisa que você também pode aprender é como não ser. Mas tem gente, querido, que aprende muito bem como ser. Como ser um bom médico, como ser um bom mecânico, como ser um bom músico. Então a gente aprende muito como ser, mas dificilmente conseguem aprender como não ser. E acaba caindo, acaba vacilando, por não aprender como não ser. O perfil das pessoas do fim dos tempos, querido, é o justo viver na prática da injustiça. E será que nós estamos vendo algo que para nós é estarrecedor e assustador? Por que você se assusta quando você vê essas coisas? Por que se assustar? Se a Bíblia ela já declara: o justo continua sendo injusto e o justo continue sendo justo.
O impuro continua sendo puro, o imundo vai continuar sendo imundo, e o limpo continue sendo limpo. Continue se limpando, se purificando, mas nós achamos as coisas estarrecedoras. Eu vejo isso, irmãos, no meu relacionamento com as pessoas. Você fala, meu Deus, como é que esse mundo está louco? Mas não é de se assustar, porque já está relatado na palavra de Deus, que esse seria o perfil das pessoas do fim dos tempos. É o justo viver na justiça e o injusto viver nessa prática. Já está na palavra. O imundo. E isso não diz respeito a um corpo limpo, a um corpo belo, a um cabelo bem feito, a um bom sabonete líquido, né? Você pode tomar banho lá numa banheira com flores, mesmo assim ser imundo. Mesmo assim continuar sendo imundo. Se o pecado faz parte da tua vida, do teu ser, por mais que você lute, por mais que você faça, querido, você permanece imundo. Só é purificado a partir do momento que você pega a tua vida e entrega nas mãos daquele que pode te limpar e te purificar através da sua palavra. Porque a Bíblia diz, vós estáis limpo. Pelo poder de quê? Da banheira? Pelo poder da palavra. Pela palavra você está limpo. O ponto que nós podemos observar aqui, querido, é a sensibilidade das pessoas em relação ao pecado. E seja sincero, o pecado está crescendo ou está diminuindo? O que você acha? Cada vez mais. Cada vez mais. O pecado está se proliferando, o pecado está se multiplicando, cada vez mais se multiplica, são coisas terríveis que nós estamos vendo e ainda veremos muito mais. Muito mais coisas nós ainda veremos, querido. Quantas vezes nós ouvimos as pessoas achando que o pecado é normal? Diz, todo mundo faz, por que eu não vou fazer? Por que eu não vou fazer? Por que eu tenho que pagar os meus impostos se muita gente deve, se muita gente não paga? Por que eu tenho que ser honesto com os meus impostos? Porque a Bíblia manda você ser honesto. É simples. A Bíblia manda você viver uma vida de honestidade, porque aquele que é justo continue praticando a justiça, e o injusto continue na injustiça. O imundo vai permanecer imundo até o momento em que ele se arrepender dos seus pecados. O Senhor pode purificar aquele que vive na imundícia. Você crê nisso? Quantos ex-imundos tem aí? Diga amém. Amém. Somos ex-imundos. Mas o Senhor, por misericórdia, o Senhor nos limpou. E nós hoje estamos aqui, dignos de estar aqui? Não, nenhum de nós. Mas o Senhor, o nosso Deus, Ele nos limpa, Ele nos purifica de todo o nosso pecado. As pessoas falam, e o ditado mais famoso que tem, sabe qual é, João? Não tem nada a ver, irmão. Não tem nada a ver. Esse ditado é do diabo, irmãos. Como não tem nada a ver? Como que o pecado não tem nada a ver? Tem a ver e tem tudo a ver. Mas esse é o perfil da humanidade dos últimos dias. Estão determinados a viver uma vida longe de Deus. Estão determinados a isso. Muitos estão determinados a viver longe de Deus. E quando você oferece o caminho da limpeza, ele diz automaticamente, eu não preciso disso. Eu tenho a minha maneira, eu tenho a minha forma, eu tenho a minha filosofia, eu sei como fazer. Não sabe como fazer. Você que está me ouvindo pela internet, você não sabe como fazer. Você não tem noção do que vai acontecer com a sua vida se você permanecer no pecado. Não tem nenhuma noção. Mas esse é o perfil dessa humanidade, irmãos. Haverá também os que decidem viver na prática da justiça. Aqueles que decidem viver uma vida honesta, aqueles que temem a Deus e lutam para viver uma vida santa, uma vida digna de ser chamado servo de Deus, uma vida digna de serem chamados, eu sou filho do Deus Altíssimo.
Existem aqueles, haverá sempre os remanescentes. Em toda a história da humanidade, haverá sempre os remanescentes. Olha o que a Bíblia diz no verso 12: eis que vem sem demora. Ele vem sem demora. O que você está observando nesse mundo, irmãos, o que nós estamos vendo nesse mundo é um pré-anúncio da sua volta. O Senhor já está anunciando e dizendo: eu estou voltando. Eu vou buscar uma igreja. Eu vou buscar um povo puro, limpo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. É essa igreja pura, imaculada, que o Senhor vem buscar. Não é uma igreja voltada para o pecado, voltada para as suas vaidades, as suas soberbas. Amados, eu não canso de dizer que os últimos dias do Espírito Santo nessa terra, os últimos dias, serão os dias dos desacreditados. Não vai ser o dia dos cabeções, porque muitos cabeções estão caindo, estão falindo, mas vai ser o dia daquele irmãozinho que você olha para ele e diz assim: Deus me livre parar do lado desse irmão, o cara não fala nada, o cara é calado. Vai ver que esse daí que está do teu lado, caladão, querido, é um dos maiores ganhadores de alma. E você não tem noção. Vai ver que essa irmãzinha que está pertinho de você aí, que muitas vezes usa um coquinho, uma perna cabeluda, um braço cabeludo, aquela que a gente mete o malho nela, é a pessoa que mais intercede pela igreja do Senhor. Mas nós nos voltamos para os cabeções. São os cabeções. Nós somos viciados na recompensa, querida. A palavra do Senhor diz: eis que vem sem demora e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu vou dar recompensa segundo as suas obras. Nós somos assim, viciados na recompensa. Nós queremos tudo que a gente faz, a gente visa a recompensa. Eu vou fazer quanto eu vou ganhar? A primeira pergunta que você faz: mas o que eu ganho com isso? Quanto eu vou ganhar com isso? Se somos viciados pelas recompensas rápidas, irmãos, nós corremos um sério risco de perder a maior recompensa da nossa vida. A maior recompensa que nós temos é Jesus de Nazaré. Não há recompensa maior do que essa. Ele diz: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou o primeiro, eu sou o último. Ou seja, além de mim não há outro. Não há outro além de mim. A nossa recompensa é viver eternamente na presença do Senhor, irmãos. Apesar de toda a graça manifesta por Jesus, apesar de tudo feito nessa terra, essa não é a recompensa que devemos buscar. A nossa maior recompensa é a presença do próprio Cristo na nossa vida. Essa é a maior recompensa, porque Ele é a pérola de grande valor. Você entende isso, querido? Ele é a nossa pérola de grande valor. É o que tem de mais valor dentro dessa igreja. O que tem mais valor aqui? É o templo. Quanto vale esse templo? 4, 5, 10 milhões de reais? É isso que vale o templo? Não é nada perto da nossa pérola de grande valor. Cristo é o principal. Ele é o principal. Aí diz o verso 13: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ou seja, além de mim, não há outro. Quando o nosso Deus se apresenta como aquele que sempre esteve de eternidade a eternidade, é isso que devemos buscar na sua presença, o Senhor que é de eternidade a eternidade. É o principal para nós, irmãos. Mas a gente às vezes vem na igreja buscar bênção. Não sou contra você ser abençoado, por favor. Nem coloque a palavra na minha boca. Mas há pessoas que vêm para a igreja para buscar bênção. E esquece que a bênção maior você já tem. Quantos são salvos em Cristo? Diga amém. Que bênção maior? Que bênção maior? Não tem bênção maior, irmãos.
do que a nossa salvação em Cristo Jesus. Apocalipse 1:8 vai dizer para nós assim: eu sou o Alfa. De novo ele diz: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. Ele não é só poderoso, ele é todo-poderoso, irmãos. Todo o poder está em suas mãos. Antes do mundo existir, ele é. Ele é antes da existência do mundo. Ele é Deus, hoje e eternamente, sempre será Deus e todo-poderoso. Você sabia que o nosso Deus, ele é todo-poderoso, querido? Por mais que você olhe até o fim dos tempos, querido, por mais que venham as ideologias, como nós estamos cercados de ideologia, cada dia nasce uma religião nova, cada dia nasce um maluco diferente, falando um monte de bobagem. Todo dia nasce um troço. Todo dia. O Senhor é de eternidade a eternidade. Você pode dizer, ele é Deus. Eu acho que estão dormindo, irmãos. Eu fico preocupado que às vezes eu tenho que acordá-los. Ele é Deus. É eternamente Deus. Não há outro como o nosso Deus. Aleluia. Não tem outro, irmãos. Antes do mundo existir, ele já é. Ele é Deus, ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Nós somos humanos e nós estamos presos ao tempo. Nós somos presos ao tempo. Nós somos, com relação ao tempo, nós temos sido muito imediatistas, queremos as coisas para agora, não queremos esperar, mas o nosso Deus, ele é atemporal, irmãos. Nós nascemos, nós crescemos e um dia nós morreremos, mas ele é e permanecerá de eternidade a eternidade. Você entende isso, amado? Olha o que diz o capítulo 21, verso 6. Disse-me ainda, tudo, está escrito na sua Bíblia aí, está escrito aqui, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Só para quem tem sede. Você está com sede, irmão? Ele é a fonte da água da vida. Ele é tudo que nós precisamos. Ele é tudo que a igreja necessita. Nós precisamos de um som novo, né? Precisamos de uma mesa de som nova. Não, nós já temos tudo que precisamos, irmãos. Nós temos ele. Se faltar o microfone, você prega, pastor? Prega, graças a Deus. Por quê, pastor? Porque ele é tudo. Você sabia que ele é tudo? Sabia, varão? Ele é tudo. Nosso Deus é tudo. Qualquer um que quiser beber dessa água, ele dará e dará gratuitamente. Ele é a fonte, irmãos, da água viva. Ele é a fonte da água. Ele mata a sede do necessitado. Ele mata a tua sede. Você tem sede de Deus, tem sede espiritual, tem sede de uma vida eterna. Você tem sede de quê? Ele diz, eu sou a fonte da água viva. Apocalipse 4:8 vai dizer, e os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso nem de dia nem de noite, proclamando. O que ele proclama, irmãos? Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Não descansam. Você já imaginou? Se nós fizermos um culto aqui, irmãos, ao invés de pregarmos uma palavra, a gente disser para a igreja, nós vamos só declarar nessa manhã, Santo, Santo, Santo. Quantos minutos, pastor? Só 1 hora. Santo, Santo, Santo. Daqui a pouco vai ter gente dizendo, eu vou embora, não aguento mais esse negócio. Estou cansado de falar. Mas eles dizem,
Santo, santo é o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso, aquele que era e é e há de vir. Você crê que ele está voltando, irmão? É o Todo-Poderoso. Ele está voltando. Ele está voltando. Os seres espirituais vivem dia e noite a adorar ao Senhor, dizendo exatamente isso, que Ele é santo, Ele é santo, Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. Não se canse de dizer que Ele é santo, querido. Você quer ter vitória na sua vida? Quer ter vitória na vida espiritual? Declare sempre: santo, 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 santo é o Senhor. Você quer cura? Você quer cura, querido? Santo, 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 santo é o Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. Declara isso na tua vida. Ele é santo, meu Deus é santo, Ele é o Todo-Poderoso. Ele tem poder para curar. Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Por quê? Porque Ele é santo, santo, santo. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é o Senhor, o Todo-Poderoso. Entenda, querido, que a proposta de Deus é que nós tenhamos um relacionamento com um Deus atemporal. Gênesis 1:1 vai dizer assim: no princípio, Deus criou o quê? É atemporal. Ele criou, Ele já estava lá. Ele criou o céu e a terra, querido. Por quê? Porque Ele existia antes da criação de tudo. Ele existe antes da criação. Tudo que nós conhecemos, tudo que você ainda há de conhecer, Ele é antes disso, muito antes. Ele é o alfa, Ele é o ômega, o princípio e o fim. Não se prenda ao tempo, querido, porque Ele não se prende ao tempo. Tudo na tua vida, querido, preste atenção nisso. Palavra de Deus para você: tudo na tua vida e na sua história vai acontecer no tempo determinado por Deus. Por quê? Porque Ele é Senhor do tempo. Está na mão dEle. O que você almeja na tua vida? Está nas mãos dEle. Ele criou tudo isso, porque Ele é o alfa e o ômega. Isaías 46:10 vai dizer para nós: desde o princípio, anuncia o que há de acontecer, e desde a antiguidade revela as coisas que ainda hão de suceder. Eu digo: o meu conselho permanecerá em pé e farei toda a minha vontade. Olha o que ele diz: desde o princípio, eu anuncio o que há de acontecer. Você tem aí a tua Bíblia, irmão? Não estou falando do teu celular, não, a tua Bíblia, tem aí? Ele já anunciou tudo que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer com esse mundo, pastor, não aguento mais, olha como é que está o mundo, olha a iniquidade, olha como é... Ele já anunciou, você está assustado com o quê? O meu povo perece por falta de conhecimento, irmãos. Aí você entra no desespero total. Pastor, você viu o pastor fulano de tal que caiu. O Senhor já anunciou os falsos profetas dos últimos dias. Você está assustado com o quê? Com o que te assusta mais? Igreja do Senhor, permaneça firme, esperando a volta do Senhor. Esse é o nosso papel. Firmeza esperando a volta do Senhor. Desde o princípio, Ele anuncia o início do fim. Porque Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Tudo que conhecemos e o que desconhecemos, tudo que nós vimos e o que não vimos, é dEle, e é para Ele, e é por Ele. Tudo que você desconhece, é tudo dEle, irmãos. É tudo para Ele, e é por Ele. A palavra do Senhor diz em João 1, verso 1 ao 5, no princípio, olha lá no princípio de novo. Ele estava lá, no princípio, no Barashid, no princípio. Era o quê? Era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ele quem? Você pode dizer o nome? Jesus, irmãos. Desperta tu que dormes. Jesus, esse é o nome dele que estava lá no princípio. No princípio era o verbo, ou seja, Jesus. Ele é o verbo de Deus, o verbo encarnado de Deus, é a palavra. Ele é o verbo do Senhor, irmãos.
No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas. Olha para o teu lado aí, está vendo o teu lado aí? Foi criado por ele. Foi criado por ele. Ele criou. Ele tem o domínio sobre a tua vida. O controle da tua vida está nas mãos dele. Por quê? Porque todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem ele, você não existiria. Não haveria vida nessa terra, porque tudo é dele, por ele. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecerão contra ela. Tudo foi feito por ele e é sustentado por ele até o fim dos tempos, irmãos. Ele sustenta essa natureza, é ele que sustenta tudo. Caiu uma folha de uma árvore, é ele que permitiu. Você está entendendo isso? Ele permite, porque tudo é dele. Qual é a nossa maior dificuldade de ter um relacionamento puro e genuíno com Deus, querido? É porque nós olhamos para a vida com o tempo na nossa mão. Você tem a vida com o tempo na tua mão. Você quer que as coisas aconteçam do teu jeito, na tua hora, tem que ser agora. Senhor, eu estou orando há muito tempo e isso não acontece. E se eu disser para você que o que você está orando não vai acontecer? E aí, irmão? O que você diria para Deus? Você está orando. Pastor, eu tenho buscado há 10 anos, 20 anos, 50 anos, eu busco essa vitória. E se o Senhor disser para você, para, porque eu não vou lhe dar? E aí, irmão? Deixou ele de ser Deus? Deixou ele de ser soberano? Deixou ele de ser o Todo-Poderoso? Não. Ele permanece o mesmo. De eternidade a eternidade, eu sou Deus. Precisamos entender isso. Ele é Deus. Como diz o louvor. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Se a porta não abrir, ele é Deus. Se for curado, ele é Deus. Se não for curado, ele continua sendo Deus. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor do tempo, irmãos. O tempo está em suas mãos. Mas a gente pensa sempre que o tempo está passando. E parece que nada está acontecendo. A gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, na nossa vontade. Apesar de estarmos presos ao tempo. Ele é o Deus que sabe todas as coisas. E tudo acontece no tempo determinado por ele. Eu não sei se você veio aqui num bom dia hoje. Não sei. Talvez você tenha vindo num dia não muito bom para você ouvir isso. Que você, com o seu imediatismo, quer que as coisas aconteçam. A palavra do Senhor diz para mim e para você dessa manhã: igreja do Senhor, descansa. Descansa o teu coração. Você lembra de Moisés, irmãos? Eu vou te refrescar a memória, eu vou ser muito rápido com isso. O Senhor chama Moisés lá no Sinai, entrega as tábuas da lei para Moisés. Já havia prometido uma terra que mana leite e mel. A terra está aí, mana leite e mel. Aí Deus entrega as tábuas para Moisés. Você não acha que Deus sabia que o povo estava lá embaixo adorando bezerros de ouro? Será que foi surpresa para Deus? Será que Deus falou: ah, Moisés, o povo está adorando bezerro de ouro, Moisés, o que vai ser feito da minha vida? Eu vou tomar Rivotril. Você acha que Deus fez isso, irmão? Deus sabia. Toma, Moisés. O que ele disse? Entrega ao meu povo. Foi isso ou não foi? Entrega o povo. Essa é a minha lei. Moisés desce. Quando ele chega lá, encontra o quê? Um bezerrão de ouro. O povo adorando lá o bezerro de ouro. O que Moisés fez, irmão? Moisés entregou como Deus mandou? Sim ou não? Sim ou não? Escola Bíblica Dominical. Não. Moisés quebrou. Irado. Deus mandou ele quebrar alguma coisa, irmão? Deus não mandou ele quebrar nada. Deus deu as tábuas, era para ele entregar ao povo. E o que fazer com o bezerro? Ah, queima, taca fogo, quebra ele. Mas eu quero que você entregue essas tábuas para o meu povo. E Moisés não fez isso. Quando ele sobe o Sinai, foi para que o Senhor entregasse as tábuas da lei. Só que teve um momento na vida de Moisés que ele teve que subir o Nebo. Subiu o Monte Nebo.
Quando ele chega lá em cima, sabe, Damião? O Senhor falou para ele assim: Moisés, meu servo, olha a terra lá, ó. Você imagina os olhos de Moisés vibrando, pastor? Olhando para aquela terra prometida, vendo as maravilhas da terra, e o Senhor disse: Moisés, daqui você não desce. Eu quero te perguntar nessa manhã, a desobediência de Moisés quebrou esse relacionamento, querido, com Deus. Quebra de relacionamento. A nossa desobediência quebra o relacionamento. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o Senhor. E lá no Nebo, o que aconteceu com Moisés? Morreu. Você está pronto para subir o Sinai, o monte da bênção, querido? Você está pronto para subir o Sinai, onde o Senhor vai te entregar a bênção na tua mão? Você está pronto disso? Agora a minha pergunta para você: o que você vai fazer com a bênção que o Senhor te entregar lá no Sinai? O Sinai da tua vida. O que você vai fazer com essa bênção? Você vai glorificar a Ele, louvar, adorar a Ele, continuar o mesmo servo de Deus que você é? Ou você vai quebrar relacionamento com Deus vivendo a bênção que o Senhor lhe der? O que você vai fazer na sua vida? Porque o Nebo te espera. O Nebo nos espera. A todos nós. Um dia nós subiremos o Nebo da nossa vida. Você está entendendo? De que maneira você vai subir o Nebo? De que maneira? Com relacionamento com Deus ou quebrando relacionamentos com Ele? Pense nisso, irmão. Apesar de nós estarmos presos ao tempo, Ele é Deus que sabe todas as coisas. E tudo acontece no tempo determinado por Ele. Imagina você, querido. Você está caminhando, está na sua vida lá caminhando, e na sua frente tem um enorme buraco, um precipício, uma pedra enorme no caminho. Você está caminhando, mas a pedra está lá. Você não consegue ver essa pedra. Mas se você colocar um drone que está nas alturas, ele vai ver onde está o buraco, onde estão as pedras. Você não acha que o nosso Deus, que vê todas as coisas, Ele não sabe o problema que você está passando, irmão? Você não acha que Ele sabe? Você não está vendo a solução. Você não está enxergando nem o buraco, mas Deus está vendo tudo. Porque Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, Ele vê todas as coisas, Ele sabe o que está passando com a tua vida, Ele sabe o que você necessita. E Ele dará, pastor? Não sei. Não sei. Só Ele é Deus. Só Ele é Deus. Ele determina, querido, o tempo da bênção. E Ele determina o momento de falar para você: não vai levar. Nessa você não levou, perdeu. Consegue entender isso? Não quero mais esse Deus não. Então vai com Deus, irmão. Ele não vai mudar a palavra dele. Ele vai continuar Deus. Nós mudamos, Ele não. O nosso Deus é imutável. O Senhor está olhando lá de cima, Ele está vendo a tua luta, está vendo a sua dificuldade. E depois dessa luta que você está passando, Ele vai continuar observando e muitos receberão a provisão. Você lembra do problema que você passou ontem, semana passada? Lembra do problema? Talvez ele não esteja mais com você. Deus te deu a provisão e você nem percebeu. É incrível isso, irmãos. Lembra do problema? 40 mil reais para comprar um medicamento. Cadê? É Deus. Cadê o problema? Não tem mais. Mas tem outro. E outros virão. Virão outros problemas. E você, como vai permanecer o teu relacionamento com Deus? O Senhor está olhando tudo, irmãos. Muitos não conseguem transpassar os desafios por não entender que Ele é o alfa e o ômega e nada é surpresa para Ele. A sua vida, o seu problema, a sua luta não é surpresa para Deus. Não há nada difícil. Nada difícil para o Senhor, que tem o mundo em suas mãos. Ele tem o mundo, Ele controla todos os planetas. Se Ele é o alfa e o ômega, Ele é a essência do mundo. E a sua vida está nas mãos dEle. Ele sempre esteve no controle de tudo, irmãos.
E ele vai permanecer no controle de tudo. Você quando olha o mundo do jeito que está, parece que Deus perdeu, não parece, irmão? Seja sincero. Não, vamos ser sinceros aqui, não parece? E eu acho que Deus agora perdeu. Agora ele perdeu. Agora teve marcha para Jesus, agora vai ter a marcha do LGBTQIA+, é tanto nome que eu nem sei mais o que é. Então tá lá, vai ter a marcha, e Jesus perdeu. Não, Deus perdeu. Tu viu a multidão que tá lá? Não, Deus perdeu. Está no controle dele, irmãos. Não se assuste, querido. Ore por esse país. Por esse país que está regado da iniquidade. Ore por esse país que está regado dos imundos. Ore. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Você que é puro, você que é limpo de coração, pregue a palavra. Ore. O papel da igreja é orar. Se a gente gastasse mais tempo orando do que murmurando, do que falando da vida dos outros, irmão, seria tudo uma bênção. Mas a gente está preocupado lá com LGBTQIA+, está preocupado com o governo, é Lula, é Bolsonaro. Eu não quero saber, irmão. A questão é, o meu Deus ainda está no controle? Você acha assim ou não? Então acabou. Fim de papo, irmãos. Acabaram seus questionamentos. Deus está no controle. Ah, você viu agora o que o Lula assinou? Eu não vi, não. Eu vi o que Deus assinou. O que Deus assinou eu vi. Você viu aí que Deus assinou? Viu? Ele assinou. Daí o que ele assinou? Qual é o decreto que o governo assinou? Sabe, pastor? Eu não sei. Mas eu sei o que Deus assinou. O que Deus assinou, ele diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou o Senhor teu Deus, fora de mim não há outro. Isso ele assinou. Sabe o que ele assinou? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso ele assinou. Sabe o que ele assinou? Ele assinou tanta coisa. Ele disse: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais, ele fará. O mais ele fará. Agrada-te do Senhor, ele satisfará os desejos do teu. Ele assinou. Agora, o que o governo assinou não me interessa, irmão. O que interessa é o que Deus assinou. O que Deus diz a teu respeito. É isso que interessa. O que ele diz a meu respeito? Ah, mas a igreja vai ter perseguição. É mesmo, irmão? É novidade para você? Vão matar pastores, pastor? Vão matar pastores. E aí? É novidade para você? É novidade, irmão? Que tem pastores sendo executados? É novidade para você? O que não é novidade? O injusto continue sendo injusto, o imundo continue sendo imundo e o puro continue sendo puro. O santo se santifica cada vez mais. Ele assinou. Então, se ele assinou, eu fico com essa palavra. Como é que nós conseguimos explicar, irmãos? Um filho que foi, por exemplo, abandonado pelos pais e de repente ele encontra a verdade da palavra. Ele procura esse pai, procura essa mãe e diz o seguinte para ele: pai, mãe, eu te perdoo. Quem faz isso, irmão? O alfa e o ômega. O princípio e o fim. Só ele faz isso. Como explicar? Uma mãe que perde um filho baleado, um filho morto, e lá na frente, ela diz assim para o assassino: eu te perdoo. Como explicar isso? O alfa e o ômega. Está no controle disso aí. Você está entendendo, amada igreja? Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor dos exércitos. Ele é o todo-poderoso. Deus não está lutando para sobreviver não, irmãos. Nada é surpresa para ele. A situação do mundo não é surpresa, porque ele é o alfa, ele é o ômega, ele sabe de tudo. A nossa vida aqui nessa terra é momentânea. Eu espero que todos vocês cheguem aos 100 anos. Eu quero chegar aos 150. Pense nisso, irmão. Porém, a vida com Deus, ela não é uma vida de números, querido. A vida com Deus é eterna. Você entende isso, irmão? Vida com Deus é vida eterna. Nessa vida nós teremos aflições. Você está passando luta e aflição? Quem está passando por aflições aí, irmão?
Aí eu te pergunto, o Senhor te enganou? Ele te enganou? Não. Meu Deus, eu estou passando tanta luta, meu Deus, eu não sei o que vai ser da minha vida, Senhor, eu vou morrer. Ele está no controle. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. João 16:33. No mundo vocês passam por aflições, mas tende coragem. Tenha bom ânimo, tenha coragem. Eu venci o mundo. Aquele que é o alfa e o ômega, ele é mais do que vencedor, querido. Ele é vencedor. Ele vence. Quando sabemos quem ele é e vivemos essa vida diferente, sabendo que há uma glória eterna nos esperando, nós vivemos a vida em paz. Há uma glória te esperando. Há uma vida eterna esperando você. Existem coisas muito boas esperando por você, querido. Às vezes nós oramos e Deus cura, mas há momentos que Ele não cura. E Ele continua sendo todo-poderoso. Aquele que tem uma palavra, tanto para um assassino quanto aquele que sofre pela morte de um ente querido, ele tem uma palavra. A palavra dele para todos é essa: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês quem? Todos que se chegam a ele acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A Bíblia, querido, é o único livro no mundo que tem uma palavra tanto para o assassino arrependido quanto para aquela família que está enlutada. A Bíblia tem uma palavra para todos. A Bíblia tem uma palavra para você. A palavra para você nesta manhã: arrependa-te do teu pecado. Volte-se para Deus. Porque o nosso Deus, Ele não dorme. Não dorme e não dormita, o guarda de Israel. A vida de quem entregou a vida para Jesus, ela é como uma corda, irmãos. Como é que eu quero dizer com isso? Você está lá no início, segurando a tua corda. Você não sabe o que está lá no final. Você sabe que vem bênção, sabe que tem vitória. Mas o nosso Deus é aquele que está segurando o início da tua corda e Ele está no final dela. Esse é o nosso Deus. Por quê? Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega. É Ele quem tem o controle da tua vida. O que nós temos que fazer nessa manhã, pastor? Se alegre no Senhor. Se alegre nele. Se alegre porque Ele é tudo. Então, querido, console-se com essa palavra. Ele é o Deus suficiente. Ele não é uma parte da história. Ele é toda a história. Ele não é uma parte, querido, da revelação de Deus. Ele é a revelação, Ele é Deus. Ele já nos revelou tudo que nós precisamos. Tudo está na sua palavra. Querido, eu amo a palavra de Deus. Eu espero que você tenha esse mesmo amor. A gente lê tanta bobagem, né? Eu nem vou perguntar quem já leu Harry Potter. Fique tranquilo que eu não vou te perguntar isso não. Olha que o livro é grosso, hein? Não é fácil não. Quantos volumes tem aquele? Tem 10, 20, tem 5, tem quantos volumes? Eu nem sei. Não vou nem olhar para os jovens, irmão. Não vou olhar para ninguém. Os sujeitos têm a capacidade de ler Harry Potter. Eu não vou comprar agora o segundo volume, vou comprar o terceiro, vou comprar o quarto. E nunca leu um salmo da Bíblia. Nunca leu. Nunca leu a palavra de Deus que traz vida, querido, para a tua vida. Ele não é um dos que tem poder, não, querido. Ele é o Todo-Poderoso. Ele não é alguém que conhece o homem apenas por conhecer, não. Ele é o Criador. Hoje, se você sabe, hoje a medicina, ela parece que está picotada, está esquartejando o homem, né? De que maneira, pastor? Quem cuida do olho não cuida da córnea. Quem cuida da córnea não cuida da... Irmão, o homem está todo esquartejado. Eu cuido do pé, mas do dedo não. Do dedo eu não cuido. Eu cuido da perna, mas do joelho não. Eu tenho que chamar o do joelho. O do joelho é outro. Não é assim, irmão? Nós não estamos vivendo assim. Não, olha, se tem problema nas tuas células, procura mais sei lá, citologia, sei lá, qualquer coisa, porque eu não entendo das células, mas eu entendo lá do pulmão. Eu sou o cara do pulmão. Mas o pulmão, então, e o coração? Não, o coração você procura um cardiologista, irmãos. Não é assim, irmão? Você vai no médico, ele faz o quê?
Do jeito que ele está sentado, não é assim? Eu vou ensinar aqui. Cadê meu filho lindo? Vem cá, querido. Está lá, o médico está lá. Você chegou na frente dele. Sim, senhor, não olha nem para a tua cara. Eu estou com uma dor assim. Que não sei o que está passando, que está aqui no pulmão, está não sei aonde. Tá bom. Me traz esses exames aqui, ó. Cara, não olha nem para a tua cara. Aí entra Jesus, aquele que te criou, desde o ventre materno, aquele que conhece cada célula do teu corpo, aquele que te conhece do fio do teu cabelo até a unha do dedão do pé, irmãos. Ele é o médico dos médicos. Ele entende de medicina, porque ele é o Senhor. Ele é o Criador. Ele criou o homem. Diz a palavra do Senhor que com as suas mãos ele criou o homem. Com as suas mãos. E depois ele tira lá a costela lá e cria a mulher. Irmão, tudo foi criado por ele. O teu corpo ele conhece cada célula do teu corpo. Então que essa manhã seja a manhã de glorificação a esse Deus Todo-Poderoso. O que você ainda está esperando que aconteça, querido, para crer que Ele é o alfa, que Ele é o ômega? O que você está esperando que aconteça nesse mundo? Que aconteça na sua vida, para você crer que Ele está no controle, que tudo está nas mãos dEle. O que precisa mais acontecer? Vamos colocar de pé, irmãos. Ele é Todo-Poderoso. Está no controle dEle, querido, porque Ele é o alfa. Ele é o ômega. Você sabia disso, querido? Que ele está no princípio e no fim? E no meio do caminho, não há outro. Não há outro. Não há outro no meio do caminho. Eu quero orar por você, querido. Quero fazer uma oração por você. Quero orar por você que chegou aqui, nesse lugar, com uma angústia muito grande, sem saber o que vai te acontecer no dia de amanhã, passando por esse problema que só você e Deus sabe. Se você quiser sair do teu lugar, saia, vem aqui à frente, quero orar por você. Pedir a Deus que se revele a você, se revele, mas venha crendo que a vontade dele é boa, é agradável e que ele é soberano. Venha crendo nisso. A vontade dele é boa, é perfeita, é agradável e ele é soberano. Vem, querido, sai do seu lugar. Faça dessa manhã uma manhã de busca, uma manhã que você vai dizer para Deus: Senhor, haja o que houver, tu continua sendo meu Deus. Coloque diante dele agora essa causa que para você é impossível. Para você é impossível. Para Deus não. Não é impossível. O Senhor que ressuscita o morto de 4 dias. O que mais é impossível? Não é impossível. O Senhor que entregou a própria vida e ressuscita, não é impossível para Ele. Então coloca a mão no teu coração, irmão. Expõe teu problema para Ele. Pai querido, declaramos nessa manhã, Senhor, que Tu és o alfa, Tu és o ômega, Tu és o princípio, Tu és o fim. Tudo está no Teu controle, nada foge do Teu controle, Deus. Eu coloco a vida dos meus irmãos em Tuas mãos. Declaramos nessa manhã, Senhor, que essas vidas pertencem ao Senhor. Cada órgão desse corpo, o Senhor teceu cada órgão desse corpo. Cada célula, Senhor, nada fica, nada foge do Teu controle. Tudo está no Teu conhecimento, Deus. Deus, em nome de Jesus, toma em Tuas mãos essa vida preciosa, Pai. E que eles levem hoje a certeza de que o Senhor está no controle de tudo. Tu estás no controle, Deus. Muito obrigado, Senhor, pela vida desses irmãos, e muito obrigado pela vitória, Senhor, na vida de cada um deles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, querido, voltar para o seu lugar crendo.
Deus.